Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e hoje eu tenho um relato aqui para compartilhar com vocês. Um relato rápido, bem legal, eu tenho certeza que vai abençoar a vida de vocês. Compartilhem, deixem aí o seu like, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Antes de começar o relato, aviso mais uma vez para quem ainda não está sabendo, quem está chegando aqui agora. O curso de formação em terapeutas começa dia 21 de maio agora de 2024. E pessoal, eu tenho uma outra notícia muito importante para vocês. Lembra que eu falei que temos 100 vagas? Eu alterei isso. Eu vou deixar 50 vagas para essa turma agora de maio. Por quê? Porque eu tô aqui pensando, gente, 100 vagas, 100 pessoas na mesma turma, é muita gente. A gente não vai poder absorver o conteúdo tão bem quanto, porque a gente tem aula prática, enfim, para dar tempo de todo mundo participar. Então eu diminuí, eu cortei no meio, tá? 50 vagas só agora para essa turma de maio. E assim que tiver mais 50 pessoas, aí eu abro uma outra turma, eu ainda não sei a data. Mas assim que eu souber, eu aviso aqui vocês, ok? Então, não são 100 vagas agora para maio, são 50. Vamos lá, relato de hoje. Ela diz assim: olá Cris, primeiramente desejo que a paz do Senhor Jesus continue sempre com você, te guiando, fortalecendo e dando discernimento espiritual sobre todas as áreas da sua vida. E ela pôs um coraçãozinho, linda do Senhor. Muito obrigada de coração por todas as palavras de bênção na minha vida, para minha vida, sobre a minha vida. Que Deus te dê tudo em dobro, que Deus te abençoe mais e mais. Muito obrigada de verdade, viu? Eu agradeço de coração. E ela diz assim: meu nome é Liz, nome fictício, ela coloca entre parênteses e dá risada, risos. Tenho 28 anos, sou estudante de mestrado e tenho um filho de 3 anos. Desde a infância fui uma pessoa muito sonhadora e até pouco tempo atrás costumava idealizar em demasia as coisas, de forma que sentia dificuldade em sonhar com os pés no chão. Interessante esse detalhe que ela põe aqui, né? Tive pai ausente durante a infância, e ela põe entre parênteses. Ele visitava a minha irmã a cada 2 ou 3 meses e dava R$50 para cada uma e eventualmente dava um brinquedo. Ok, e ela continua. Minha irmã e eu morávamos com a minha mãe e tínhamos dificuldades relacionadas à timidez e socialização com outras crianças algumas vezes. Outra parte interessante. Na minha adolescência, essa característica piorou e desenvolvi fobia social. Não conseguia sequer cumprimentar os colegas da turma com oi ou boa tarde. Apenas chegava na escola, sentava em uma das cadeiras do fundo da sala de aula e tentava prestar atenção nas aulas, mas não conseguia fazer amizade com ninguém, por mais que eu desejasse me socializar. Triste, né, gente? Tem que fazer terapia, viu? Não sei hoje como é que tá a sua vida, mas ela não falou aqui até então. Vamos continuar. Comecei a namorar aos 15 anos de idade com um rapaz da igreja que eu frequentava. Esse relacionamento durou 2 anos e em seguida tive outros 2 namoros, e ela põe entre parênteses, quando um terminou, comecei o outro poucos meses depois. Ah, isso aqui é algo que acontece muito, tá? Na codependência. Antes da cura, a pessoa não consegue ficar sozinha. E isso é uma das coisas que confunde também com traços narcisistas, porque pessoas com transtorno de personalidade narcisista também não conseguem ficar sozinho. Só que é diferente, né? Eles é para sugar e a gente é para poder se sentir amada e poder ajudar e amar, né? A intenção no coração que é diferente, mas também sente essa falta, esse desespero, não consegue ficar sozinho. Sai de um, já tá com outro. E ela continua: quando esse último relacionamento terminou, fiquei 1 ano solteira, até que no final de 2021 comecei a entrar em aplicativos de relacionamento. Gente, isso é um perigo. O que eu mais vejo são relatos aqui: conheci um narcisista num aplicativo de relacionamento, ou então nas redes sociais. Muito cuidado, gente, muito cuidado. Por quê? Você nem sabe nada da vida dessa pessoa, a pessoa pode estar te contando coisas, mas você não conviveu. Uma vez uma terapeuta minha falou assim pra mim: Cris, precisamos comer 1 quilo de sal com uma pessoa pra gente realmente conhecer a pessoa, saber de verdade. Sabe o que é 1 quilo de sal? É aquele pacote de sal que você sabe que sal você dá uma pitadinha ali pra temperar um franguinho, um bifinho todo dia quando você vai fazer comida. Demora pra acabar 1 quilo de sal.
Então vai com calma, você mal conheceu a pessoa, né? Já vai entrando de cabeça. Sabe por quê? Eu falo por mim. Porque a gente não vê maldade no outro, até Deus mostrar a parte espiritual e que existem pessoas que parecem como nós, mas não são como nós. Né? A intenção no coração, os pensamentos que tem não são bons. E parece, né? Porque eles fingem, eles copiam a gente, eles sabem o que é certo fazer e fazem parecer que sentem aquilo, mas não. É só para te impressionar, para ganhar a tua confiança, para depois dar o bote. Então ore, peça discernimento de Deus, não se sinta mal por dizer o não. Escute o que Deus te fala, não o que essa pessoa te fala. E siga a vontade de Deus, porque você não vai ter tanto problema nesse sentido, ok? Então, muito cuidado nessa hora, gente. Mal conhece a pessoa já fala que te ama e você acredita. É que a gente não funciona assim, a gente não manipula os outros, então a gente acha que ninguém vai fazer com a gente. Mas hoje a gente sabe que existe gente assim, né? E ela diz que conversou com alguns homens, mas percebia que a maioria não desejava um namoro sério, visando o casamento e buscavam apenas algo casual. E ela põe entre parênteses: hoje me pergunto onde eu estava com a cabeça para ter esperanças de encontrar alguém assim num aplicativo. Exatamente. Gente, não é impossível, tá? Eu também conheço pessoas que conheceram o marido e tão bem, e uma pessoa legal que foi no aplicativo, mas a maioria tá lá para sugar e para conseguir tirar proveito dos outros. Porque alguém, gente, ora, entrega para Deus, é Deus que vai trazer. Aí ela diz assim: certo dia um rapaz começou a puxar assunto comigo, o Raul. Ela põe entre parênteses, né, que é um nome fictício, Raul. Durante as conversas, ele me contou que tinha uma filha de 5 anos e tinha terminado o relacionamento com a mãe dela há 3 meses. Fiquei com uma pulga atrás da orelha, mas resolvi não julgar. Afinal de contas, eu também agia assim antes e tentava seguir em frente, após pouco tempo de término de outro relacionamento. Conversamos por alguns dias apenas no aplicativo e depois trocamos os números de WhatsApp. As conversas eram intensas, ele sempre mandava mensagens durante o dia inteiro e até me pediu para eu ser o despertador dele e ligasse sempre pela manhã cedinho para acordá-lo para ele ir para o trabalho. Isso aqui é muito importante, gente. Olha isso. Olha como ele criou o vínculo com ela, para ela já ficar ali na dependência dele e servindo a ele. E ela se sentindo, de certa forma, importante, útil, Ai, ele precisa de mim, eu vou ligar para ajudá-lo, né? A gente se sente bem ajudando os outros. E aí você não percebe que ele já tá criando um vínculo contigo que vai virar traumático em breve, a abstinência, né? O vício que é gerado nisso daí. Porque de repente, do nada, daqui a pouco ele fala: não precisa mais me ligar não para me acordar, que eu tô acordando sozinho. Aí você se sente um lixo, né? Tipo assim, não preciso mais de você. Muito obrigada. Você não serve mais pra mim. Então, nunca faça isso, sabe? Você quer ajudar, ajuda de coração, mas não deixe isso criar um vínculo desse nível, sabe? O que mais que ela falou aqui? Ok. Pediu para eu ser o despertador dele, ligasse sempre pela manhã cedinho para acordá-lo para ele ir pro trabalho. E ela põe entre parênteses: nessa época ele trabalhava como ajudante de pedreiro. E assim eu fiz. Ligava todas as manhãs e falávamos pelo menos 10 minutos antes dele sair para trabalhar. Em poucas semanas de conversa compartilhamos sonhos e projetos. Eu disse que tinha o sonho de casar e ele também. E mesmo após ele dizer que passou 6 anos com a mãe da filha dele e nunca se casaram, ela põe entre parênteses esse detalhe básico. Olha os sinais aí, ó. Bandeira vermelha, já aí, ó. Ai, senhor, tá vendo o que acontece? Que nem ali em cima, né? Acabei de ler que ela disse assim, ó. Contou que tinha uma filha de 5 anos e tinha terminado o relacionamento com a mãe dela há 3 meses. Ela disse que ficou com a pulga atrás da orelha. Mas aí a gente fala: ah, meu, eu também já fiz isso, quando, né? Então a gente vai dando desculpa, vai vendo que é estranho, mas fala: ah, não, que horror pensar isso da pessoa, eu também já fiz isso, né? Eu também já... E aí vem outra bandeiraça aqui, que foi essa agora, né? Falou que o sonho dele era casar. E por que não casou então? Ficou 6 anos com a mulher e nunca se casaram. Porque ele está só te espelhando. É o future faking.
Ele perguntou se eu tinha muito contato com o pai do meu filho. Eu disse que não tinha nenhum contato, pois ele não assumiu a paternidade e eu criava meu filho com o apoio da minha família, e também mencionei que minha bolsa de pós-graduação estava me ajudando bastante, pois com ela pagava a escola, hotelzinho, os itens da higiene pessoal e a alimentação dele. Não sobrava muito dinheiro para coisas que eu gostaria de comprar para mim, mas dava para pagar algumas contas. Na verdade, as contas dela, né? Minhas contas. Após 2 meses de relacionamento, ele me chamou para ir embora morar com ele na casa da minha sogra. E eu aceitei. E ela põe entre parênteses, na época eu estava me sentindo sufocada com a maneira que a minha mãe estava me tratando em relação ao meu modo de educar o meu filho. Ela interferia em tudo. Ela diz, não hesitei muito em aceitar o convite e passei a morar com eles. Saiu da casa da mãe, foi morar com a sogra. E o marido não, né? Não teve nem casamento, foi morar junto só, se amigou. No primeiro mês, assim que comentei que havia recebido o dinheiro da bolsa de pós-graduação daquele mês, a mãe do Raul perguntou se eu podia emprestar R$300 a ela e que ela devolveria no dia seguinte. Eu emprestei o dinheiro e aguardei. No dia seguinte, enquanto eu estava na universidade, ela havia dado os R$300 a Raul para ele me dar. Olha isso. Que ele me desse esse dinheiro assim que eu chegasse em casa. Quando eu cheguei, a mãe do Raul falou que logo ele chegaria e também me devolveria o dinheiro. Interessante, por que ela não devolveu direto para você, né? Vocês moravam na mesma casa? Quando ele chegou, ele foi para a cozinha falar com a mãe dele e não escutei nada da conversa, pois eles falaram baixinho. Apenas escutei. Ela põe entre aspas, mas você tem que falar a ela. Ele veio para a sala falar comigo e disse que usou os R$300 para pagar uma conta atrasada dele e que me daria o dinheiro em poucos dias. Eita! Porém, a mãe conseguiu me devolver naquele mesmo dia. Os dias foram passando e tudo estava aparentemente normal. Em alguns finais de semana, a Raul saía para ir pegar a filha dele na cidade em que ela morava. E ela põe entre parênteses, ele ia de ônibus e levava um pouco mais de 2h30 para chegar lá. Ele trazia a filha para passar o final de semana conosco e levava de volta na segunda-feira. Com o passar do tempo, ele consertou a moto que ele tinha e passou a se locomover com ela para ir ver a filha e passava o final de semana na casa da mãe dela. Resumindo, a mãe da filha deles. Ela falou, eu não entendi, aí põe um ponto de exclamação. E não é para entender mesmo, né? Porque antes ele ia de ônibus, que gastava mais tempo ainda, e voltava no mesmo dia. E agora ele não volta mais indo de moto? A princípio eu achava que ele dormia na casa dos avós da Isabela, no caso que ela colocou o nome fictício da filha dele, né, de Isabela. Mas quando questionei, ele disse que dormia na casa da Sandra, nome fictício da mãe da Isabela. Fiquei transtornada, chorei por dias e ele me via chorar. Perguntava o motivo e eu falava. E ela põe entre parênteses, mesmo com muita dificuldade em expressar a minha angústia, que não me sentia bem toda vez que ele dormia lá. Meu Deus do céu. Mas ele continuou fazendo isso por um tempo. Era um pesadelo. Além dessa atitude, ele reduziu drasticamente a frequência que tínhamos na relação sexual. Foi logo depois que contei que eu me sentia incomodada quando ele começava quase sem preliminares e chegava ao orgasmo rapidamente e não se preocupava se eu também havia sentido prazer ou não. Egoísta? Tá nem aí pra você. E olha já a falta de respeito. Gente, vou buscar minha filha, tá? Por que não levava você? E mesmo se não pudesse levar, porque talvez você estivesse trabalhando, ou ele também tinha que ir, né, na correria para não gastar 2 passagens de ônibus. Na moto tem garupa, você podia ir junto, pegava a menina, apesar que aí pra menina vir não ia dar, né? Mas então, na moto tudo bem, não daria pra você ir, mas na época do ônibus daria. Estranho tudo isso. Provavelmente na época do ônibus ele estava tentando mostrar ser um bom pai e foi passando a lábia nela, né? Fez o hoovering e aí quando ele viu que ia dar, né, pra ficar com ela de novo, aí ele ia de moto e ficava por lá, né? E aí você quer? Peraí, vai dormir lá pra quê? Gente, você não tem mais nada com ela, vai dormir na casa dela? Eu não aceitaria, lógico que não.
mas se aceitou por causa da codependência, porque a gente fica tentando achar motivo para aquilo que não tem sentido. E porque você não tinha a revelação de Deus ainda, que era um transtornado, que estava, né, te abusando, relacionamento abusivo. Agora já vem outra bandeira. Tem relação, não comparece, aí você vai e chama atenção, né? Vem cá, vamos lá. Ó, deu uma reclamadinha, né? Porque se sentia incomodada quando ele começava, quase sem preliminar, e chegava ao orgasmo rapidamente e não se preocupava, né, se ela estava sentindo algo ou não. Aí, castigo agora. Tratamento de silêncio no sexo. Greve de sexo. Ah, você não tá gostando? Então não vai ter nada. Porque aí quando ele vier e estiver de novo contigo, você já acha que é bom. Você já não vai falar que aquilo não é tão bom. Você vai começar, até que é bom, né? A migalha. Tudo manipulação. E ela continua, quando ele terminava o sexo, ele se levantava de imediato e ia tomar banho. Parecia não se importar comigo. Parecia não, né? Não se importava mesmo. Um tempo depois, a Helena, nome fictício da mãe do Raul, ela coloca o nome da sogra, né? A sogra havia ficado chateada com alguma atitude do Raul enquanto estava colocando a comida da Isabela na mesa. Logo depois, ela pegou a vassoura e a água sanitária e foi lavar o banheiro. E ela começou a falar alto o seguinte, meu banheiro nunca ficou assim, parecendo banheiro público, moro aqui há mais de 10 anos e nunca ficou desse jeito. E ela repetiu aquela frase várias vezes e eu sabia que era pra mim. Eu sabia que era pra mim, pois naquela mesma semana havia faltado material de limpeza na casa e eu fiquei com vergonha de pedir pra ela comprar pra eu limpar o banheiro. Então procurei deixar o resto da casa de forma organizada. Quando eu escutei ela falando aquilo, minhas pernas e mãos tremiam um pouco. Eu sentia um misto de tristeza, decepção e raiva. Naquele mesmo dia fui visitar a minha mãe e levei Davi comigo, o nome fictício do filho dela, né? Não comentei sobre o que estava acontecendo, mas ela percebeu o meu semblante e disse que eu podia conversar caso desejasse. Eu perguntei se eu poderia voltar para pegar uma bolsa que eu havia esquecido na casa do Raul. E entre parênteses ela colocou, eu não comentei a ela que estava planejando voltar de vez para a casa dela e que deixaria de morar com a Helena e Raul. Cheguei na casa da Helena, aproveitei que não tinha ninguém em casa naquele momento, fiz as malas, saí e chamei um Uber para a casa da minha mãe. Ao chegar lá, com lágrimas nos olhos, perguntei se eu poderia voltar a morar com ela e ela disse que jamais me rejeitaria e que sempre estaria de braços abertos para me receber de volta. Mais tarde, naquele mesmo dia, eu não recebi nenhuma ligação ou mensagem do Raul. Então, mandei mensagem para Raquel, nome fictício da prima dele. Ela disse que ele havia ido para a casa da mãe da Isabela. Eita, de novo, vai que vai. Tá ótimo esse romance. Liguei várias vezes para justificar o meu retorno para a casa da minha mãe e ele não me atendia. 3 dias depois, Raul me mandou uma mensagem dizendo que eu desejava falar com ele e que ele sabia que era para terminar o relacionamento e que era para eu terminar logo com isso. Eu disse que não iria terminar o relacionamento e que queria explicar o que estava acontecendo. Contei a ele mais uma vez sobre como eu me sentia com o fato dele dormir na casa da mãe da Isabela e sobre como me senti com a fala da Helena sobre o banheiro. Ele me pediu desculpas e no dia seguinte foi na casa da minha mãe para falar comigo pessoalmente. Decidimos continuar o namoro, mesmo não morando mais juntos. Durante esse tempo saíamos juntos algumas vezes, mas sempre acontecia dele mencionar o nome da mãe da Isabela ou o nome de alguma outra ex que ele teve. Eita, chato isso, hein? Sabe o que é isso? Insegurança dele. E ao mesmo tempo, tentando te enfraquecer, né? E você ficar com medo de perder ele. Desse jeito. Eu sempre me sentia péssima e ele percebia. Parece até que ele gostava, né? Depois de um tempo eu contei que isso me incomodava e aos poucos ele foi parando de falar sobre outras mulheres quando estava comigo. Ele também parou de dormir na casa da mãe da Isabela. Sempre que eu falava sobre casamento, ele dizia que já me considerava como esposa e que casamento é só uma assinatura de papéis. Aí que tá. Para ele é só uma assinatura de papéis. E para Deus, o que isso significa espiritualmente para o casal? E o que isso representa para você não importa? É só o que ele importa? É o que ele fala e acabou? Não, é bem egoísta, né?
Aí ela fala assim: por ser cristã, eu queria fazer as coisas certas dessa vez, embora eu tenha errado em ir morar junto antes do casamento. Certo, nunca é tarde, você viu que estava errado e quis arrumar. Isso é bom, o pior é continuar no erro, né? Ela diz: eu costumava expor a minha opinião, mas ele sempre dizia que a cerimônia religiosa era uma estratégia dos pastores para sugar mais dinheiro. Meu pai do céu. Desanimei e não toquei mais no assunto. É o que eles fazem. Com o tempo, ele deixou de trabalhar como ajudante de pedreiro e passou a ser entregador de uma temaqueria por alguns poucos meses. Houve um dia em que ele bateu a moto em um carro e chegou na casa da minha mãe desesperado querendo falar comigo. Fui falar com ele e ele me perguntou se eu poderia emprestar o meu cartão a ele, para ele dividir o valor do conserto da moto em 4 parcelas de R$150 e disse que ficaria me pagando essas parcelas. Eita! Bom, até hoje ele só me pagou R$50. E pagou muito, viu? Porque normalmente eles não pagam nem isso. Os meses foram passando e ele havia mudado muito, parecia mais consciente de algumas ações dele e mais maduro. Até que ele decidiu alugar uma casa e me perguntou se eu gostaria de morar com ele. Eu aceitei, então no final de 2023 fomos morar juntos e eu trouxe Davi comigo, assim como da outra vez, o filhinho dela. Ele sempre tratou o Davi como um filho e isso me comove muito. Ele passou o mês de outubro falando sobre o desejo de trabalhar como motorista de Uber, mas ele não tinha como financiar um carro, pois estava negativado. Então tive a brilhante, ela põe entre aspas, brilhante ideia de ceder o meu cartão para financiar um carro para ele. Olha que beleza! Porém, tinha um valor de entrada antes, então ele precisou de mais 2 cartões. E ela põe entre parênteses um da tia dele e outro do tio. Eita, todo mundo se levantando para ajudar o homem, hein? Esse aí é bom de lábia. Financiamos um carro no final de novembro e ele começou a trabalhar como motorista de Uber e conseguiu ficar pagando as parcelas do carro em dia, assim como os cartões dos tios, porém nesse início de 2024 ele começou a pagar após a data de vencimento. A parcela de janeiro ele pagou em fevereiro e a de fevereiro ele ainda não conseguiu pagar. Espero que aos poucos ele consiga ir pagando as parcelas. Ah, Cris, esqueci de mencionar. Nesse mês de fevereiro recebi minha última mensalidade da bolsa de mestrado, pois terminarei o curso em março. E logo após receber, Raul me pediu R$700 para ele pagar uma peça do carro que havia quebrado e ajudar em parte a pagar a parcela do carro que estava atrasada. Meu pai. Você é o banco dele, né? E ela diz: dei os R$700 a ele. No dia seguinte ele me chamou para ir no mercado para fazer as compras do mês. Nós fomos no mercado que era mais barato e colocamos os itens pouco a pouco no carrinho. Ao chegar no caixa e passamos as compras, ele olhou para mim e disse: paga aí. Não dá, né, gente? Não dá. Eu paguei as compras, que deu quase R$500 sozinha. Depois de mais uma semana, paguei as minhas contas e fiquei sem dinheiro. Espero profundamente que ele possa me ajudar daqui para frente enquanto eu ainda não estou trabalhando. Sei que preciso melhorar em muitos aspectos, preciso falar mais abertamente com ele sobre coisas que me incomodam e às vezes sinto que ajudo muito mais ele do que ele costuma me ajudar. Mas peço a Deus que se eu estiver errada ou estiver julgando equivocadamente, que ele me mostre. Olha isso, gente. Mas peço a Deus que se eu estiver errada ou estiver julgando equivocadamente, que ele me mostre, pois ele vai te mostrar agora, através da minha boca. E ela fala: Cris, agradeço demais pelos vídeos do seu canal. Tem salvado vidas e abençoado a caminhada de muitas pessoas. Glória a Deus por isso. E agora hoje é a tua vez. Você faz um trabalho que é libertador. Glória a Deus por isso, eu creio. Vejo a luz do Espírito Santo brilhar em você, linda. Ai, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Ela põe um coraçãozinho, linda. Muito obrigada. Agora senta que você vai ouvir. Senta que lá vem história. O que você está fazendo ainda com esse traste? Deus me perdoe, mas o cara só tá te usando, meu amor. Ele te ganha nessa atenção, nesse cuidado que ele parece ter com o seu filho, ok? Se ele tivesse realmente cuidado com o seu filho e cuidado com você, ele não ia te explorar, ele não tem o menor respeito contigo. O que ele tá fazendo é um morde-a-sopra. Provavelmente ele melhorou o grau de manipulação. E ele pode estar encontrando com essa mãe dessa filha dele, né, na surdina.
Ou ele pode estar, vamos dizer que ele nem esteja com ela, mas a pessoa não muda. Ele viu que não ia dar pra ficar com você do jeito que tava, então ele tem que fazer o que você tava reclamando, né? Com toda razão. Aí ele tira dinheiro de ti. Primeiro a mãe pegou dinheiro emprestado, depois foi a moto que teve não sei o que. Aí você compra carro e o homem te paga só 50 reais. E ele finge que paga aqui uma coisa, paga outra ali, mas sempre quem tá no prejuízo maior é você. Agora você vai fazer compras e ele fala, paga aí. E detalhe, casada, nada. E não vai, ele não vai. E nem queira. Graças a Deus, é Deus te protegendo, te livrando. Sai fora enquanto é tempo. Faz terapia. Vai pra igreja, fica firme em Deus. Trata as carências. Aonde ele entrou, qual foi a brecha? Medo de ficar sozinha? Um pai pro seu filho? Esse cuidado que parece cuidado que não é nada, é só prejuízo. O que ele ganha de ti? Aonde ele te ganha? Fingindo que tá preenchendo tuas carências. Fingindo que tá ali pra te proteger, pra te cuidar. Enquanto isso ele tá te sugando, tirando tudo de você. E a hora que você não tiver mais dinheiro pra dar, você pode ter certeza que ele não vai cuidar, não vai dar comida pra você e pro seu filho. E ó, aqui onde você falou, sempre fui sonhadora que é difícil ter os pés no chão. Você tá em negação. Quando eu li teu relato, eu vou ser bem sincera com você, linda, o carinho no início, no final, tudo que você descreve aqui, né? Escreveu muito bem, os detalhes e tal. Mas aí eu fico pensando, gente, qual o propósito, né? Eu li o relato porque assim, normalmente a pessoa vem ou que conseguiu sair, ou que ficou. Você já sabe que é um narcisista, senão você não estaria escrevendo esse relato aqui pra gente. E aí, eu falo que você tá na negação, que você tá aí nesse sonho, né? Vamos acordar, porque isso aí é mais um pesadelo do que um sonho. E aí você fala, ele melhorou, olha, e eu espero que ele agora consiga pagar as coisas dele. Não, ele tem você pra fazer por ele. Não, ele só vai fazer aqui e ali pra parecer que tá fazendo. Porque senão você sai fora, né? Eu espero. Eu espero que você saia mesmo. Olha, porque eu falo isso com poder e autoridade aqui. Porque o cara só está te usando, não tem amor, não se engane, não se iluda. E você também não ama ele, tá? É carência, é abstinência, isso aí é vício que ele criou contigo, dependência emocional. Porque a hora que você aprender a se amar, que você souber o teu valor em Deus, você não vai aceitar migalhas. Gente, é muita coisa. E ela contando assim, ele parou de fazer aquilo, e olha que no final, você trazendo a responsabilidade, a culpa pra você de algo que você não fez. O que você fez de errado nesse relacionamento? Você traiu ele? Você fica lá, o pai do seu filho, você nem fala. Você tem outros amiguinhos por aí, que você fica saindo e fica de papo, dormindo na casa deles fim de semana? Você trai ele? Você fica usando o dinheiro dele? Você, na hora do sexo, você faz só a tua vontade e deixa ele lá chupando o dedo? Eu tô falando assim, não é bronca não, é porque eu fico indignada, gente. É um chacoalhão pra você abrir os seus olhos e ver a realidade diante dos seus olhos. Porque ele tá te fazendo de boba. E não se iluda, porque ele trata o seu filho com muito carinho. Isso é o normal, uma pessoa tratar o filho da moça que ele mora junto, né? Que ele nunca te assumiu e também não vai te assumir. Talvez se você for lá e reivindicar, talvez ele até faça, mas não é porque te ama. Porque ele sabe o que é importante pra você, mas ele não tá nem aí. Então ele desmerece isso, que importa o que você gosta, que se é importante ou não. E olha, não é tua vontade, é a vontade de Deus. Você sabe que é o que Deus ensina a fazer. Você quer fazer o certo, mas ele não quer. Não dá pra andar junto quando não estão em acordo. Então, como você nem é casada, eu digo, é um livramento de Deus. Deus não permitiu vocês se casarem porque Deus não quer ele na tua vida. Não é ele que é pra estar contigo e com o teu filho. Agora, eu tô falando aqui porque eu senti da parte de Deus pra te falar isso. Ora, pede confirmação de Deus. Deus, olha, eu mandei o relato lá pra Cris, e ela leu o meu relato, e ela falou um monte de coisa lá pra mim. Senhor, se é de ti, Pai, confirma no meu coração, Pai. Se é pra eu sair, me mostra o que eu preciso, me tira a venda espiritual, né? Abre meus olhos espirituais. Me deixa ver o que está no oculto. Me deixa ver de verdade quem é ele, qual a intenção do coração dele.
Você não é nem casada com ele, tá fazendo o que com esse traste? Você não precisa disso, é humilhante. O cara nem te respeita na cama, vai te respeitar aonde? E aí no final, essa parte aqui que mais me comoveu, que eu fico indignada, porque o inimigo faz isso mesmo, né? Olha, essa parte aqui, ó, a esperança dela. Sei que preciso melhorar muitos aspectos. Sabe qual a parte que você precisa melhorar? Eu concordo com você. É se livrar dessa dependência emocional e é se livrar dele. O que precisa melhorar é você tomar coragem, dar o contato zero aí. E seguir a sua vida sem esse homem. Sugador de dinheiro, principalmente, né? E de outras coisas mais. Olha só, preciso falar mais abertamente com ele. Não, você já falou. E outra, você não precisa ensinar alguém o que é respeito e falta de respeito, porque ele já sabe. Olha, você precisa fazer mais, o problema tá em você? Lógico que não! Você precisa é sair fora, ficar bem quietinha, só observar, escutar a voz de Deus com a confirmação e vaza. E aí ela fala assim, às vezes sinto que ajudo muito mais ele do que ele costuma me ajudar. Mas isso é óbvio, ele nem te ajuda, ele só te enrola, ele finge que faz, né? Aqui e ali. Mas é pra te manter lá, senão você não ia ficar. E olha aqui essa, mas peço a Deus que se eu estiver errada ou estiver julgando equivocadamente, que Ele me mostre, pois eu creio que já te mostrou aqui agora. Para honra e glória do Senhor, eu creio. Pelo amor de Deus, para de pôr o peso em cima de você de algo que você não fez. E ela agradece aqui, linda, você tem um coração lindo, mas olha, Deus está te livrando hoje, te libertando, né? Quebrando esse ciclo, né, que te aprisiona a esse homem aí. Não sinta mal por isso. Você se escolher é o que Deus quer. Deus acima de tudo. E depois você, seu filho, e ele, só se Deus te falar que é pra você ficar, mas eu não ficaria. E eu falo isso bem abertamente e muita paz no meu coração por tudo que você relatou aqui. E não é questão de, não. Não, gente, você vê aqui. Aí, o que mais me chocou no teu relato, que eu falei, eu terminei de ler, eu falei, gente, mas peraí. Ela tá aqui falando que tá tudo bem? Tipo assim, eu espero que ele melhore. Tá. Eu falei, não tô entendendo. Não é normal isso. Porque ela sabe que é um narcisista, ela mandou o relato aqui pra falar. Mas o quê? Você quer falar que ele tá se... restituindo aí, que ele está sendo uma pessoa melhor, que ele está mudando, que o narcisista muda? Cadê? Você continua pagando as coisas e agora é mais e mais liberdade. Ele já vai e já fala assim, paga aí. Como assim paga aí? E por que você permite ele falar assim com você? Por que você aceita? Né? Tem que fortalecer isso. Identidade espiritual, amor próprio. Terapia, se você puder, faz. Tem vários lugares que oferecem terapia gratuita, ok? Busque, vai atrás. Se você tem condições, pague um profissional. Eu tenho equipe aqui abaixo tem o link. Você pode buscar ajuda através deles. Eu também atendo como terapeuta. Não fique parada. E eu agradeço de coração pelo teu testemunho aqui, porque eu creio que nada é por acaso, tudo tem propósito maior de Deus, e o que eu tô falando aqui pra você vai servir para muitas outras mulheres que podem estar aqui, ou até homens, que estão passando pelo mesmo aí, né? E esse chacoalhão vai para todas, todos. É isso, gente, que Deus abençoe grandemente. Se você tem um relato para enviar, mande para mim, pro relato.sobrevivente@hotmail.com. E uma coisa só que eu queria te falar. Eu senti o teu carinho. Quando eu terminei de ler o teu relato, eu falei, não acredito, eu não vou ler esse relato não. Eu sou sincera, gente. Eu falei, eu não vou ler isso não. Que é isso? Ela me manda o relato, mas ela não fala, ela tá defendendo o narcisista. Mas aí Deus ficou, sabe, me cutucando. Faz, grava, fala pra ela. Fala com ela. E aí eu achei até que nem era o relato, porque eu coloquei aqui em cima da minha mesa, ó, tem esse, que foi um outro que eu vou ler, que é curtinho, e esse aqui que é um livro, gente, mas olha, é forte. Esse aqui também eu vou falar tanta coisa que Deus falou, que olha, mexe comigo umas coisas que não dá pra aceitar. E essa daqui, você, né, eu achei que não era o seu que eu ia ler em primeiro, porque eu ainda tava com aquela coisa, eu não vou ler esse relato não. Mas ó, Deus fez eu ler, porque eu comecei a ler depois que eu vi que era o teu. Seja feita a vontade de Deus, né? E que você receba e ore e peça a confirmação de Deus e haja, ok? É isso que eu tinha para falar para ti.
Que Deus te guarde, te abençoe, guarde e abençoe a vida do seu filho e que vocês possam viver uma vida abundante na presença do Senhor, sem dependência, sem nada que possa aprisionar a tua vida e te impedir de viver o que Deus tem para você viver. E sim, você merece, eu creio que você vai casar e vai ser uma festa linda e você vai receber a bênção de Deus sobre a união com um homem que Deus vai trazer para você. Eu não te conheço, eu não sei quem você é, como você é, mas eu posso sentir que você deve ser uma linda princesa do Senhor, uma linda mulher, porque o teu coração é lindo e eu creio que você é linda tanto por dentro quanto por fora. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos que estão aqui. Deixe uma mensagem para ela de força, de motivação, de esperança, tá bom? Vai ser bem-vindo. Até o próximo relato. E é isso, gente. Mandei aqui para vocês já o meu e-mail. Só peço que vocês escrevam direitinho, com carinho. Corrijam se tiver algum erro de grafia, né? Para eu vir aqui só ler. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.